Eu vou botar aqui enviar para mais. Bem, vamos estamos continuar. aqui de volta para a segunda parte do nosso estudo, Caminho, Verdade e Vida, Irmã Janete, capítulo 17. Então, vamos dar continuidade aqui, vou compartilhar a tela. O Flávio estava fazendo um comentário, acho que ele quer terminar, não quer não? Verdade, Flávio, desculpa. Termina o seu comentário quando o Zoom caiu. Eu estou ganhando maior bronca aqui da minha mulher, que eu falo muito, o tempo até acaba, eu nem falo nada. Fala sim, vai falando, vamos embora. Eu vou passar a fala para ela. Isso aí. Aí a gente estava dizendo que é tão difícil a gente se desvencilhar desses problemas, né? Mesmo sabendo de tudo que acontece, né? Sabendo o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Mas está tão enraizado na gente, devido a N fatores, né? Egoísmo, como se diz, aquela orgulho e maledicência, né? Como a sociedade vai me encarar isso se eu fizer assim, assado, né? O que os amigos vão pensar se eu fizer assim? O problema é que o ser humano se preocupa muito com as coisas, se preocupa muito com os outros. Então, isso fica muito enraizado na gente, vai plantando e isso vai germinando dentro de nós. E é difícil retirar isso. Mas só tem uma coisa de bom que eu falo para vocês, né? A gente sempre tira algumas coisas interessantes dessa aí. É só olhar para trás, já melhoramos bastante, né? Pelo menos isso. Olha como é que nós éramos. Uga-uga. Olha como é que nós... Não, eu digo nessa vida mesmo, né? Nessa vida mesmo. Olha como é que nós éramos, né? Nessa vida e como nós somos hoje. Poxa, tá? Então, uma boa melhora, né? Não é uma melhora, mas é uma boa melhora, né? Eu acho que eu evolui bastante. Do que eu me lembro de mim na adolescência para hoje e de 6 anos para cá. Então, eu dei um saltinho, tá, gente? Ainda tem muita coisa ainda, né, para melhorar. A gente sempre traz aquelas más tendências, os vícios são mais difíceis da gente perder. Mas tem muita... A consciência se expande, abre, né, com esses conhecimentos. Então, a gente começa a ter aquele autoconhecimento, Eu procuro sempre dar esse olhar para mim, dentro em mim mesma, nos meus erros, o que eu fiz de errado, o que eu não devia ter falado assim. Eu mesma faço a minha autopunição, até procuro me corrigir, que antigamente eu nem fazia isso, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Então, quer dizer, isso já é um avanço, porque nem todo mundo consegue fazer isso. Se olhar e se avaliar, reconhecer seus próprios erros, né, suas imperfeições, que é muito difícil a gente reconhecer. Eu ainda tenho algumas que eu não reconheço, né? Mas é assim mesmo. A gente vai tentando. Mas essa é a lição do autoconhecimento, né, Selma? Que a Joana fala para nós. Mas, Flávio, quando você estava falando com relação a gente não querer deixar para depois, lembra? A gente estava falando a respeito disso, né? De deixar para outras existências que eu posso continuar na próxima. Acontece que a gente não lembra, muitas vezes, a programação que a gente fez, né? E aí a gente tem que realmente cumprir uma série de coisas que a gente combinou do outro lado, né? Se a gente deixar para lá, não, deixa para fazer na próxima, a gente não sabe, a dívida vai vir um pouquinho maior, mais pesada, muitas vezes, a prova. E é isso que a gente não para pensar. Por isso que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Trabalhar mesmo e tentar saudar tudo agora. Não vamos conseguir, né? É aquela questão que o André Luiz fala. Pouquíssimos conseguem ter essa completude, não é? Da reencarnação. Exatamente cumprir todo o plano que foi programado, não é? Vocês que estudam a obra de André Luiz, ele fala isso num dos livros. Cumprir exatamente todo o planejamento que foi feito antes de reencarnar, porque a gente desiste, a gente desanima, acha que não consegue, a gente esquece que quando a gente se propõe a fazer, a gente não vem sozinha, a gente vem com o amparo dos nossos protetores, nossos mentores, espíritos familiares, e acima de tudo, Jesus e Deus, nosso Pai, né? Mas a gente é muito frágil, a gente não reconhece a divindade que a gente tem. Principalmente... A gente não reconhece toda essa força que Jesus passou para a gente.
Fala, Céu. Principalmente esses que vêm realmente com algo pré-determinado, eles estudam, se preparam, né? Tem um livro do André Luiz essas pessoas. O fracasso deles são muito maiores do que as vitórias, né? Porque eles se preparam, eles vêm como missões. Então, é o que você falou, tem tanto desencarnado quanto encarnados para ajudá-lo naquilo. E às vezes ele não consegue cumprir porque ele cai na mesma tendências pretéritas, né? E acaba fracassando. Aí quando volta, se lamenta, se desespera porque mais uma vez fracassou. Isso acontece mesmo. A maioria de nós fracassamos. E o sofrimento? E o sofrimento, Selma, no plano espiritual, quando o espírito retorna e vê que não cumpriu aquilo a que se programou, eu estou lembrando do livro que o Jorge leu, Getúlio Vargas, Em Dois Mundos, em que é uma psicografia que o Getúlio Vargas vai contando. Você quer falar, Jorge? Jorge vai falar! É que ele contou para mim palhinhas. O Getúlio Vargas, quando chega no plano espiritual e vê, ele foi um suicida, né? Olha o assunto suicídio de novo aí, né? E vê tudo aquilo, amor, e que ele não cumpriu, é um sofrimento tremendo do espírito, que se propõe a realizar algo, ainda mais quando é num papel desse, né? De um governante, fazer muito pelo povo e acabou saindo, né, da sua programação. Isso tem nos Mensageiros, né? Que é o segundo livro do André Luiz, fala muito sobre isso, as cartas vivas. Cita sobre essa falha. Em cima de que você está falando, né, Selma e você, Janete, está falando, ainda tem as facilidades, né, do mundo material, né? As tentações do mundo material, que faz com que a gente esqueça do planejamento, né? Bote de lado um pouquinho o planejamento, ou então realmente chuta o balde, né? Como se fosse o dito popular aí, né? E aí tem essas facilidades todas do mundo material, o prazer do mundo mundano, o prazer do mundo material, né? Todos os segmentos da sociedade, e faz com que você realmente atropele tudo, né? E aí complica, né? É a porta larga. Verdade. Tem muitas distrações aqui, é por isso que as pessoas querem deixar para depois. Né? Esquecendo que aqui é uma escola, não é um parque de diversões. Não é? Exatamente. Entendeu? Pois é. Não estamos de férias, né? Estamos a trabalho. Exatamente. Esse que é o problema. Vitor está muito quietinho, Vitor. Acho que essa mudança aí de habitat, de ambiente... A idade que chegou pesou. Não, é porque vocês estão falando bastante, eu estou absorvendo. Em relação ao que a Selma falou sobre a escola, né? É uma escola e hospital, né? É isso aí. E hospital. Lembrou bem. Está na literatura. E hospital. Olha aí quantos doentes tem. Doente de corpo e doente de alma. Verdade, Fábio. A única coisa que eu ia comentar sobre esse parágrafo é que, né, não tem aquela passagem que Jesus diz que toda vez que você cuida de um desses, é de mim que você está cuidando, né? Então, é a mesma coisa, né? Ele está se colocando, né, como, tipo, o que você fizer por ele é como se estivesse fazendo por mim. Então, você está quitando a sua dívida com Deus, né? E se a gente, até mesmo se a gente se colocar nessa posição, né? Quem de nós também não perdoaria uma dívida de alguém que fizesse qualquer coisa de bom, né, para algum dos nossos filhos, por exemplo, né? Se o seu filho tivesse doente, se o seu filho estiver precisando de alguma coisa, e aquela outra pessoa vai lá e ajuda o seu filho, consegue, de alguma forma, colaborar com um filho seu que está em sofrimento, ou perdoa a dívida do seu filho, né? O seu filho está devendo para alguém, e esse alguém perdoa a dívida dele. Aí você descobre que esse alguém deve para você. Você não vai perdoar a dívida dele, sabendo que ele perdoou a dívida do seu filho? Então, é o que eu falo, se até nós já somos capazes de ter esse tipo de carinho e compaixão para com aquele que ajuda os nossos filhos,
por que que Deus, né, e Jesus não vai ter por nós a mesma compaixão por nós, se nós também tivermos compaixão pelos seus filhos mais necessitados, mais em maior dificuldade, né? Em cima disso, Vitor, que você colocou, tem uma colocação aí interessante. Se alguém ofendesse você, e uma pessoa fosse intermediar o perdão, e você, né, irredutível, não vou perdoar, não sei o quê. Mas se essa pessoa adentrasse na sua casa, fosse Jesus impedir que o Vitor perdoasse. Ou seja, se multiplicasse todas as fisionomias do mundo em Jesus, aquele que bate na sua casa para pedir um pedaço de pão, uma esmola na rua, estou falando materialmente falando, tá? Uma esmola na rua, um pedaço um pouco de água. Se fosse a personificação de Jesus, nós não iríamos de pronto prazer atender? Se fosse Jesus que entrasse na sua casa e falasse assim, Vitor, não melhor, ele me pensou muito bem, ele é o intermediário. Todos nós iríamos perdoar, iríamos ajudar, porque foi Jesus que veio a você e pediu. Só que ele não veio materialmente. E é aquele ditado, né? Quem é cético é cético. É aquele ditado. Como eu não estou vendo, ninguém vem me pedir, eu não estou sabendo de nada, eu não escutei nada, eu não vi nada, então eu vou continuar a ser o que eu sou. Mas se fosse Jesus, através da pessoa Jesus, da matéria Jesus, todo mundo iria aceitar. É Jesus que está pedindo. Jesus está batendo na minha porta. Flávio, desculpa te cortar, mas não sei se a gente ia ajudar, não. Porque Jesus já esteve aqui materialmente presente, e não sei se você lembra, mas a gente meteu-lhe o chicote e depois crucificou. Crucificou, Então, eu não sei se ele viesse pessoalmente, se a gente ia ajudar, não. Aliás, eu nem desejo isso a ele. Eu acho que ele não merece voltar aqui de novo, não. A gente tem que começar a se virar. Até porque, não, eu entendi. Ele não vem mais, não. Eu entendi ele já deixou a mensagem dele. Ele já deu o recado dele, não vai mais. Eu entendi o que o Flávio quis dizer. Eu só aproveitei para fazer uma brincadeira. Mas, na verdade, essa realidade, Flávio, eu acho ela muito triste, porque mostra o quanto a gente é interesseiro, né? Nós faríamos porque reconheceríamos que é Jesus. E aí, no interesse de termos o benefício de estar ajudando o próprio Jesus, a gente agiria. Isso é uma triste realidade, né? Porque foi o que você falou. O ensinamento de Jesus é que a gente tem que ajudar aos mais necessitados, porque ali está Jesus. Ali está Jesus presente. E aí sim é a ajuda de verdade, né? Porque, como você falou, ajudar Jesus sabendo que é Jesus ali, né? Que é ele mesmo, como você falou, só mostra o quanto nós somos ainda interesseiros, o quanto ainda somos inferiores. E nossa falha de moral agiríamos ainda. Nesse bem, na certeza de estar ajudando o próprio Jesus, já pensando nos benefícios que iríamos receber por essa atitude, né? Terrível. A gente já faz um pouquinho disso, né? Pensando nas recompensas da pátria espiritual. Essa é a prova cabal do estudo. É a prova cabal do estudo. A gente só não ajuda porque a gente não vê, porque ele não vem nos pedir materialmente. E sobre a quantidade de pessoas, né, que poderia vir ajudar, é claro, agradar gregos e troianos é difícil. Tem gente que são céticos e não acreditam a Deus. Eu conheci pessoas que chamaram Jesus Cristo de 171, estelionatário, nunca trabalhou, nunca fez nada para ninguém. Eu presenciei isso. E vejo, às vezes, programas em relação a ideologias religiosas, a cultos religiosos, que realmente descartam Jesus totalmente. Então, eu estou falando de uma maneira geral, obviamente que não é na sua totalidade. Talvez hoje fosse mais diferente, mas que iria ter as ovelhas negras, com certeza ia ter gente querendo chicotear ele de novo, com certeza iria ter gente chicoteando. Mas... Isso é do materialismo mesmo, né? Ainda falta ainda algum parágrafo, né? Falta 1 ou 2, nem sei. Vê aí, Vitor. Faltam 2 parágrafos. 2, né? Devemos. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo,
porquanto só Ele tem para dar em abundância. E é isso mesmo, né, gente? Porque a gente fala de paz, a gente fala de felicidade, a gente fala para outras pessoas, né, desses ensinamentos da doutrina espírita, mas a gente fala porque a gente confia no Cristo, a gente confia nos ensinamentos que ele trouxe para nós, a gente confia na doutrina espírita, por exemplo, nesses espíritos superiores, em Allan Kardec, a gente confia neles, porque o nosso, como é que se fala? O nosso reservatório ainda é muito pouco, que a gente fala, acredita, quer que aconteça, mas vira e mexe a gente está realmente no desânimo, a gente está escorregando aqui e ali, mas é lá com Cristo que a gente busca novamente a nossa força, busca novamente a nossa esperança, a nossa paz. Então, é o que ele fala aqui, nós prometemos, mas por conta do Cristo. É Ele que tem esse depósito bem abarrotado de paz, de esperança, de felicidade. Então, nós vamos pegando dessa continha de Jesus para abastecer os nossos reservatórios, que vira e mexe a gente deixa esvaziar por causa dos nossos pessimismos, né? Nosso desânimo. Mas graças a Deus que a gente tem a Jesus, não é? Que através da prece a gente se conecta com Ele, com os espíritos amigos, e aí a gente vai preenchendo esse reservatório. Né, Georgia? Fala aí, querido. Mas é como o Flávio falou, Jesus tem crédito na praça, né? Jesus tem crédito com a gente. Como ele falou, se a gente vê Jesus pessoalmente e tivesse certeza que é ele, até pelo nosso interesse, tenho certeza que todos nós aqui faríamos de tudo, né? Mas é o quê? É o crédito, né? Foi o exemplo de vida que Jesus deu aqui perante a nós, deixou ele com crédito, né? Então, ele tem credibilidade perante a todos nós, né? Que estudamos a passagem dele na Terra, nós damos a ele esse crédito todo de confiança de que tudo que ele prometeu vai se cumprir, né? E aí a gente segue e passa para frente porque a gente confia, porque a gente dá crédito a Jesus. E eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por situações assim, de quando você passa por uma preocupação extrema, algo assim que parece para você que nunca vai se resolver, mas você ora assim profundamente. Olha, gente, a solução aparece. A solução aparece. A ajuda aparece. Às vezes até, se você for contar, vão achar, não é possível. É aí que você acredita piamente nessa ajuda. Né, João? Não é, pessoal? Mas não é verdade? Isso mesmo. A oração tem um poder maravilhoso. A gente que não confia muitas vezes. Mas é impressionante. Eu já passei por situações que é maravilhoso. Para todos os motivos, né? Para todos os motivos. Em todos os sentidos. Às vezes algo que pode ser uma bobagem para as outras pessoas, mas para você era uma preocupação que você precisava resolver aquilo que estava te angustiando. Aí você ora profundamente pedindo aquela ajuda e a ajuda vem. E vem muitas vezes de forma material mesmo, não é sobrenatural, não. Alguém que você nem imaginava te procura, te busca e aquilo se resolve. E às vezes a solução que você esperava até não era aquela, mas é aquela que resolve a situação e você segue em frente. E você fica tranquilo. Né? É isso mesmo. Perfeito. O que já aconteceu com certeza várias vezes na minha vida foi isso, de estar naquele momento de agonia, de ansiedade. Aí eu diria que a prece não é nem pedindo assim que aconteça algo específico, porque foi como você falou, a gente não sabe, nós não sabemos o que é melhor para a gente e para os outros, né? A gente pede, pelo menos eu gosto de fazer a prece pedindo para que aquela situação se resolva da melhor maneira possível, que Deus me ilumine para que eu realmente faça a minha parte da melhor maneira possível. E com certeza, quando eu olho para trás assim, depois que já passou 1, 2 anos, de repente, de que quando começou aquela agonia,
Aí você olha como é que tudo se desfez, né? Como é que as coisas aconteceram. Aí você, nossa, aconteceu tudo assim, tudo se encaixou, né? Eu estava naquele desespero e, no entanto, olhando agora para trás, eu vejo que tudo aconteceu até melhor. E a situação agora está até melhor do que estava antes e todo mundo que estava envolvido naquele problema se arranjou, a vida continuou, né? Então é impressionante mesmo. É porque a gente às vezes quer o imediato, né? Mas se você para olhar com calma depois, se você tem fé, as coisas vão se encaixando e a espiritualidade vai botando no nosso caminho ali a direção, as plaquinhas, né? A placa apontando para o lado certo. E aí, se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, você vai devagar e sempre seguindo as orientações. E quando você olha para trás, você vê, nossa, deu certo. As coisas se encaixaram, se encaixaram. É isso aí. Bem, em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor da tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, o Emmanuel vem encerrando, dizendo para nós que a gente não deve ficar se angustiando diante daquele que erra para conosco. Porque o fato da gente não compreender e não perdoar está realmente aumentando a nossa dívida. E o fato, o contrário também, né? O fato da gente compreender e perdoar esse irmão, a gente vai estar diminuindo um pouquinho essa dívida. E também o fato desse irmão ter errado para conosco, a dívida é dele agora. Então, por que eu tenho que contrair uma dívida? E não foi nem eu quem errei. Eu vou contrair uma dívida que o outro errou comigo? Não, vamos aproveitar, né? Orar por ele, claro, para que ele venha a acertar mais na frente. Mas eu não tenho a minha dívida diante do erro do outro. Eu tenho, sim, que compreender o outro. E nisso, em perdoando e em compreendendo, quer dizer, primeiro a gente compreende para depois perdoar, né? Se a gente não compreender, a gente não perdoa nunca. Então, em compreendendo e perdoando, eu estarei diminuindo a minha dívida com Cristo e com Deus, nosso Pai. E o outro, aí ele vai estar assumindo, né? Crescendo a dívida dele, mas aí é o problema do outro. E aí ele fala, né? Ele fala, passa adiante. A gente se prende muito nesses conflitos, a gente fica muito preso a essas situações, a gente sofre, a gente aumenta o problema, né? Quando a gente deveria apenas estar pensando, refletindo no que eu posso aprender com tudo aquilo, pedindo pelo irmão equivocado, porque muitas vezes somos nós que somos os equivocados. Então, sempre aprendendo essas lições do dia a dia para o nosso crescimento e quitação dessa dívida de gratidão que é imensa, né? Essa dívida de gratidão que a gente tem com Jesus, nosso querido mestre, amigo e irmão. Porque, né? A dívida do outro. Alguém quer comentar? Não sei comentar nada. Me ouviu? Glorinha aí. Foi tão bem explanado que não precisa nem de comentários, mas... Fala aí, Glória! Não é? Com certeza. Já estou falando, muito bom. Estou só ouvindo e aprendendo. Todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Estamos ouvindo. Estou aprendendo. Estou gostando do estudo. Que bom, Glória. Hoje é segunda-feira, é dia de estar lá no centro, é nesse horário. Glorinha? É como se estivesse lá no centro. Tem um admirador seu aparecendo ali. Quem é? Meu esposo. É o esposo da Ana. Viu? Esse careca, eu amo muito esse careca, ela sabe disso. Eu já dei muito prejuízo a ele.
Eu já dei muito prejuízo a ele quando estava no bazar. Eu vendi uma camisa novinha. A minha camisa tu vendeu, né? Pagar, né? Isso é história, não é verdade, não é mentira, não. Mas é isso, né? Então, essa última frase do trabalho fala exatamente aquilo que a gente falou do filho, né? Fazendo aquela comparação. Se o filho seu está devendo, se o seu filho está com a dívida e alguém ajuda ele, você certamente vai ser grato e também vai perdoar. E é assim que Jesus faz com a gente. E se a gente tem essa consciência de que a nossa dívida perante a Deus é tão grande, a gente não vai ficar se apegando a quem faz mal a gente. Porque às vezes, foi o que a Janete falou, você vai atrasar a sua evolução, você vai ficar ali, de repente, arquitetando uma vingança ou cobrando, né? Vai passar a vida inteira cobrando aquela dívida, cobrando gratidão, né? Você vai, às vezes os pais, né? Isso é muito comum entre a gente em família, né? Às vezes acontece de um pai ficar cobrando, quando eu falo pai, é pais, né? Pai e mãe ficarem cobrando dos filhos gratidão a vida inteira e vice-versa, né? E às vezes os filhos passam também a vida inteira cobrando gratidão dos pais e isso não leva a nada, a gente fica estagnado, não sai do lugar e a gente precisa exatamente, como ele fala ali, passar para frente. Tipo, fizeram mal para você? Beleza, assina a promissória, entrega para Jesus aqui, ó. Tem aqui, ó, mais uma. E segue em frente, não olha para trás. Não. Segue a sua vida, segue as suas tarefas, os seus compromissos e bola para frente. Se você tiver essa noção, você vai conseguir. É porque a gente, no fundo, não tem essa noção de que a gente deve muito. Mas se coloca nessa posição de devedor, que aí você deixa de ser a vítima, né? Você passa a ser tão devedor quanto aquele que te fez o mal. Então, você deixa de se vitimizar e bola para frente. É exatamente isso que eu falo. Às vezes acontece da gente ver dos erros e ficar se vitimizando. Eu errei. E aí você perde tempo, ao invés de procurar. Eu errei sim, agora eu vou consertar, vou procurar me consertar. Né? Aí a pessoa fica lá se lamentando, se castigando pelo que aconteceu de errado, ela não caminha, né? Para no tempo, olhando para trás, não caminha, não olha para frente e não tenta se corrigir. Acontece isso também. É muito importante que a gente tenha isso, tenha a noção. Os erros acontecem, como dizem, nós somos crianças. As crianças estão sempre cometendo erros, mas a criança cresce, ela aprende e vai seguindo em frente. Sacode a poeira e continua a caminhada, sem culpa, porque isso aí vai, bota na conta do Cristo e vambora, porque tem uma eternidade aí para a gente correr atrás, né? Eu acho que uma das coisas mais assim pacificadoras mesmo, sabe? É quando alguém faz algo para você no sentido de até querer mesmo te ferir, e através dessa compreensão que a doutrina traz para nós, que cada um só dá o que tem, e que aquela pessoa só está num momento difícil. Então, uma das sensações mais maravilhosas, eu acho que é você olhar aquela situação e você compreender e não sentir raiva, sabe? E sair daquela situação leve, compreendendo aquela pessoa, continuando a sua vida, como ele fala aqui no final. Vai, segue, deixa. Bota na conta também. Bota na conta e vai embora. É muito bom, gente. Esse é o bem que a doutrina traz para a gente. Sabe? São essas atitudes, são esses pensamentos nossos que vão mudando e que a gente passa a compreender muito melhor esses ensinamentos de Jesus. Isso é muito bom. É um exercício, né? A gente vai tentando acertar. Mas quando a gente consegue lidar com uma situação dessa e sair com essa paz, é muito bom, é maravilhoso. Porque a mágoa, o ressentimento, ainda é um sintoma do orgulho também nosso, né? Da nossa imperfeição. Coisa que nós temos que realmente extirpar da nossa existência. Que é um atraso grande a gente ter esse tipo de sentimento, realmente.
é o mais difícil de se tirar. É verdade. É o mais difícil, mas é um trabalhinho que a gente tem que estar lutando. Essas são as nossas batalhas pessoais, que a gente tem que estar lutando por isso, né? Esse é o nosso, acho que eu acho que a grande meta hoje da humanidade é essa, é vencer seu próprio orgulho. É verdade. Aí você livrando-se do seu orgulho, você se livra da raiva, da mágoa, do ressentimento, de uma série de outras coisas que vêm junto, né? São irmãos dele. Isso aí é um trabalhinho que a gente tem que dedicar bastante nisso. De vez em quando eu tenho umas coisinhas assim que me causam mágoa e eu fico lá tentando me avaliar nisso também para poder tirar isso de dentro de mim. Quer dizer, é um trabalho. É um trabalho que a gente faz. Eu acho que tudo que tem por base da gente tentar conseguir essas conquistas é a compreensão. Por isso que eu acho aquela frase de Jesus tão importante. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Sabe? Isso inclui... Está embutido essa compreensão com relação ao outro, com relação a nós mesmos, né? E a todas as situações. É isso que vai libertando a gente das mágoas, dos medos, dos ódios, dos receios. Precisamos compreender sempre, pensar sempre. Não botar pedra em cima, sufocar as coisas, não procurar pensar, refletir nas coisas que acontecem, para poder a gente não... Através dessa compreensão fica muito mais fácil da gente não condenar, da gente perdoar, né? E aquela da trave do olho, o argueiro e a trave, porque a gente fala da trave do olho do outro e não enxerga que nós também temos. Isso aí, eu acho que é o ponto, porque é muito fácil a gente apontar, sabe? Apontar e criticar, julgar, se sentir como vítima às vezes, mas e nós? O que nós já fizemos também para? Da mesma forma, então a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? Entender que nós também temos uma trave nos olhos, a gente não pode criticar o outro, agir errado. É verdade. A gente não pode perder tempo nem cobrando, nem se cobrando. Porque se você tem consciência que errou, foi o que você falou, mãos à obra e vamos consertar. E se erraram com você, o resumo do estudo de hoje, Jesus é o nosso banco, né? A nossa factory. E ele é uma factory maravilhosa porque ele desconta o nosso cheque com 100%, ele não cobra nada. A gente pode pegar o cheque ali que estão devendo para a gente e dar para Jesus, que Jesus dá para a gente 100% do valor do cheque. Olha que beleza, ele nem cobra. Ele não cobra nem 1% para pagar nossos devedores. Então, por que você vai perder tempo cobrando de quem te deve, se você já tem um Jesus ali disposto a te dar? Ele vai te dar 100% daquela dívida. Só que a diferença é que ele vai te dar abatendo da sua. Ele vai abater 100% da sua dívida. Então, para que perder tempo? Passa o cheque para Jesus e vamos embora. Vamos para frente. Para de perder tempo cobrando dos outros, cobrando que os outros melhorem, cobrando que os outros nos paguem. Deixa o outro para lá e segue em frente. Quando ele tiver essa consciência, ele vai despertar também. Cada um a seu tempo, né? Você vai perder ali a sua vida cobrando aquela dívida, sendo que Jesus já está ali do lado disposto a pagar a dívida para você. Ele só quer, você só precisa querer. Você só precisa bater lá na porta dele e dizer: você paga a dívida do fulano? Ele: sim, eu pago 100%. Tá aqui, ó. Você não me deve tanto? Tá aqui, ó. Tá quitado 100%. Então vamos parar de perder tempo, né? Bem, falta 2 minutinhos. Quem é que vai fazer a leitura da semana que vem para poder fazer a prece final? É a Aninha. Não é a Aninha, né? Você é a Aninha. Não é? Depois é a Ana. Ela faz a prece. Você pode fazer a prece final para a gente, por favor? Bom, fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por esse momento, por esse estudo maravilhoso que nós tivemos hoje. Agradecer também, Senhor, pelo dia de trabalho, agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos,
colocar, Senhor, toda a casa de Emmanuel em suas mãos. Senhor, traga as bênçãos e saúde para todos, não só os nossos amigos e familiares, mas para toda a humanidade. E agradecemos pelos estudos de hoje, Senhor, e que possamos fazer mais e mais e mais. Que possamos estar sempre na sua presença. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, e obrigado Graças por a mais um Deus. estudo. Graças a Deus.